E é o seguinte, então, outra coisa, um aviso. As inscrições para a Maratona ETEC já começaram. O segundo link da descrição é o link para se inscrever na Maratona ETEC. E é o segundo link da descrição. Tem que se inscrever direitinho, coloca o e-mail. A Maratona ETEC é o maior evento do Brasil, feito especialmente para quem vai prestar o vestibulinho. E é totalmente gratuito, totalmente online. Então, se você estiver em São Paulo, capital, você consegue participar. Se você estiver no interior, você consegue participar. Se você estiver em qualquer lugar, você consegue participar da Maratona ETEC, porque ela é online, tá? E agora vamos então para as nossas preciosíssimas questões. A primeira questão que a gente vai resolver é a questão 23 do vestibulinho 2019. A questão 23 fala o seguinte, ela começa com um trecho de uma letra da música Luz do Sol, do Caetano Veloso. Tá assim, luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam a terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Então a questão ela fez o quê? Fez aquilo que o vestibulinho adora fazer, que é colocar um textinho para contextualizar. Então vamos lá. Ela colocou esse textinho no começo, né? Daí ela fala o seguinte, olha só, agora foco no enunciado aqui, hein? O maluco do enunciado. Nessa letra é possível notar um processo da biologia importante para a sobrevivência dos seres vivos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome e as principais características desse processo. Daí a gente tem uma tabela, né? Quem está acompanhando a prova deve estar vendo aí, que tem uma tabela. Nessa tabela a gente tem o quê? A gente tem o nome do processo ali, e além do nome do processo, a gente tem as principais características dele. Então, olha só, duas coisas importantes para resolver essa questão. Tem duas formas, digamos assim, de você resolver. A primeira forma, você poderia ter pulado o texto e já ir entendendo pelo enunciado, né? Porque ali aquela tabela, ela já acaba te trazendo a resposta, porque ela vai colocar ali um processo para você e o nome daquele processo, certo? As características, né, e o nome do processo. Mas também você pode ir pelo texto e ver o que acontece aqui. Então, olha só o que a gente tem no texto. Eu vou até colocar aqui na lousa. A gente tem luz do sol, não sei o que, verde, né? Verde novo. Interessante. Verde. Lembra a folha na biologia, não é mesmo? Folha, árvore, coisa assim. Ela fala pra gente também de sol. Vou até desenhar um sol. O meu sol parece um ovo, gente. Vou até refazer sol porque tá muito feio esse sol. Meu Deus do céu. Se tinha uma matéria que eu não gostava, era arte quando era criança. Sem desenhar nem boneco palito. Fazer um sol desse assim, que eu acho que fica menos pior do que aquele sol. Tá? Então, basicamente, a gente tem esses termos aqui, né? Aí eles falam que toca a terra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, basicamente, a gente tem isso aqui. E aí a gente tem a tabela com o nome do processo e as principais características. Daí, olha só, a primeira alternativa fala assim pra gente. Fotossíntese. E aí tem dizendo, oxidação de compostos orgânicos na presença de energia luminosa, formando moléculas de gás carbônico, de água e liberando energia química que será utilizada pelos seres vivos. E aqui essa questão, a alternativa A, tem uma pequena pegadinha. Por quê? Porque a fotossíntese, realmente a gente vai ter ali a energia luminosa, a gente vai ter liberação de água também, né? Que vai direto para o solo novamente. Mas olha isso que estranho, formando moléculas de gás carbônico. Se a gente lembrar o processo de fotossíntese, aquilo que a planta realmente vai liberar, eu vou fazer um L, né? De liberar, que ela vai liberar pra gente a glicose, certo? Vai liberar também oxigênio e tudo mais. E o que ela vai absorver, também vai liberar água pro solo, enfim. Tem outras coisas também que a planta libera na fotossíntese, mas isso é o principal. Ela absorve para fazer a fotossíntese o gás carbônico, né? As plantas, elas acabam absorvendo o gás carbônico, elas absorvem a água. Água não, a energia luminosa. Água até que sim também, só que não é o principal nesse caso. Se a gente não regar a planta, ela pode morrer e nunca mais fazer fotossíntese. Mas aqui, no que o enunciado tá trazendo pra gente... Ai, ficou meio feio. Mas ele tá colocando pra gente ali a luz do sol. Então, por que a gente já pode quebrar a alternativa A? Porque a alternativa A fala pra gente que o que a planta vai nos trazer vai ser o gás carbônico, né?
sendo que na verdade, o que a planta vai trazer pra gente é o oxigênio. Lembra, o principal aspecto da fotossíntese é que, ó, eu sou a planta aqui, tá? Todo mundo tá jogando gás carbônico. Ai, gás carbônico está na atmosfera, gás carbônico. Peguei o gás carbônico pra mim, eu consigo transformar esse maluco em oxigênio, que eu libero, né? E eu consigo transformar em glicose, que eu vou utilizar pra ficar crescidinha, fortinha, maravilhosa, sabe? Então, basicamente, essa questão não poderia, essa alternativa, né, não poderia estar correta, porque ela fala isso pra gente, ela fala que a planta vai liberar o gás carbônico, tipo, não, a planta vai absorver o gás carbônico. Alternativa B, transformação de energia luminosa em energia potencial química armazenada nas moléculas de glicígio, açúcares, produzidas no processo. E está dizendo que é um processo de respiração da planta. As plantas respiram? Sim, mas não é especificamente isso que elas fazem. Como a gente viu aqui, ó, no meu desenho, muito bonito, né? Esse sol, minha professora do pré me daria 0, porque tá ridículo esse negócio, mas a gente vai fingir que tá bom, tá? Então, nesse processo aqui, o que a gente viu? A gente viu, basicamente, que a planta, ela absorve gás carbônico, absorve a energia solar, ela vai transformar isso aqui em oxigênio e vai transformar em glicose também e algumas moléculas de água, certo? Então, essa segunda alternativa, ela nos mostra uma confusão muito grande, porque a gente já sabe, pela letra aqui, que esse processo tá falando de fotossíntese, ó, a gente tem a folha que é verde, tem energia do sol, tipo, sabe, a gente não poderia pensar em uma outra alternativa, claro, até poderia, mas se você tem um raciocínio assim, mais rapidinho, você consegue já perceber que isso aqui tá falando de fotossíntese, porque a gente vai ter o sol e vai ter o verde da folha ali, né, do Caetano Veloso, tá? Essa é uma clássica questão que o vestibulinho pegou e colocou ali referências de literatura junto com biologia, porque o vestibulinho gosta de contextualizar o rolê todo. Tá, próxima alternativa, fermentação. A gente já podia eliminar por isso, né? Porque a gente já viu que é fotossíntese. Então, a gente parar pra ver aqui o que tá escrito, a gente vai ver que, na verdade, essa questão, essa alternativa, tá misturando a respiração celular que a gente faz com a fotossíntese que as plantas fazem. Tipo, oi, tudo bom com você? Então, a gente já poderia eliminar a C justamente por isso. Daí a D fala pra gente, fotossíntese, produção de compostos orgânicos, como por exemplo os açúcares, a partir de moléculas de gás carbônico e água, na presença de energia luminosa. Olha só, e a E fala pra gente que é liberação, combustão, matéria orgânica, não sei o que. Qual a alternativa correta aqui? A alternativa correta é a nossa D. Por que a D de danoninho é a alternativa correta? Não apareceu o D, porque não tá no campo de visão da câmera, né? A pessoa aqui é um pouco estrábica e não percebeu isso, então vamos colocar uma seta para a alternativa D, tá bom? Por que que é a D? Vamos ler novamente o enunciado da D, pra gente entender isso aqui? Olha só, esse computadorzinho pesa, viu? Meu Deus do céu. Vamos lá. A D fala pra gente, produção de compostos orgânicos como, por exemplo, os açúcares. Lilian, como assim açúcares? Glicose. Glicose. Sabe? Bendita aqui, ó. Glicose. Glicose é um açúcar, né? É um carboidrato que a plantinha vai produzir, porque a plantinha é um ser autótrofo, então ela tem que produzir a comidinha dela. E aí ela vai se alimentar disso. Então, produção de compostos orgânicos, como por exemplo os açúcares, a partir de moléculas de gás carbônico, que a planta absorve, lembra? Ela absorve o gás carbônico. E de água, né? Como eu falei, ela utiliza a água também, apesar do enunciado não trazer isso tão forte pra gente, na presença da energia luminosa, que é o sol. Então, basicamente, olha só, como que a gente... Deixa eu colocar já na página pra próxima questão, que a próxima é em outra prova, tá? Pronto, já tá lá. Então, basicamente, o que essa questão tem? Ela exigia que você soubesse o que é fotossíntese, você sabendo... Quase pisei na caneta que eu derrubei na outra live. E, meu Deus, eu tô fazendo uma bagunça aqui, mas tudo bem. O que a gente podia resolver aqui? Como podia ser resolvido isso? A questão queria que você ou entendesse o que era fotossíntese e já resolvesse logo de cara, ou que você, interpretando o enunciado como a gente fez aqui, conseguisse chegar nisso aqui, que é a resposta que trouxe pra gente. Então, basicamente, tem essas duas formas e também tem a questão de você fazer aquela relação que eu sempre falo entre os termos e tudo mais, porque se a gente parasse pra comparar o que tem na primeira coluninha da tabela, que é o nome do processo químico, com a segunda coluninha,
que são as principais características, a gente poderia perceber ali que algumas coisas não condiziam muito bem, tá? Então, basicamente, é uma questão que vai muito além da biologia, né? É uma questão que a gente usa biologia, a gente colocou ali um pouco de literatura, porque uma música é parte de uma composição literária, é uma coisa cultural, e a gente conseguiu contextualizar tudo isso para uma única questão de biologia, tá bom? Então, basicamente, essa foi a questão 23 do vestibulinho 2019. Foi uma questão que bastante gente pediu pra mim, inclusive, no comecinho do ano. Então, cá estou eu resolvendo resolvendo não, né? Realizando esse desejo no meu aniversário, porque eu sou uma pessoa muito maravilhosa.